Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. O tema do vídeo de hoje, análise pré-jogo de Santos e América Mineiro. A bola rola nesse sábado às 6h30 da tarde na Vila Belmiro, confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da gente destrinchar, falar tudo mesmo sobre esse confronto no Campeonato Nacional, aquele ritual de sempre. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, habilite as notificações para que você receba esse e tantos outros vídeos assim que eles forem publicados. Deixa um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas e compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e de Telegram, para que o maior número de pessoas possa ter acesso a esse conteúdo que eu trago com muito carinho aqui para vocês, tá certo? Vamos falar sobre esse confronto que eu já digo logo de cara que para mim é um dos mais importantes e também um dos mais difíceis do ano, tá? Entre todas as partidas do Santos, o Santos vai para sua 21ª partida oficial na temporada, terceira no Campeonato Brasileiro, campeonato esse que o Santos ainda não venceu e sequer marcou gols. Se você olhar apenas para a tabela, vai ver o América Mineiro na lanterna e vai dizer, bom, então esse jogo é uma barbada, Santos favorito, vai jogar na Vila, diante do seu torcedor, é favorito. Não é bem assim. Os números do América não traduzem exatamente o que tem sido o futebol apresentado pelo América nos últimos jogos. Eu fiz um levantamento aqui, vi o jogo contra o Fluminense na abertura do campeonato e vi também depois os melhores momentos de São Paulo e América Mineiro no Morumbi. Contra o São Paulo, por exemplo, o goleiro Rafael do São Paulo foi o melhor em campo, na minha opinião. Ele fez 8 defesas, o volume de jogo do América Mineiro foi assustador, foi muito bom, teve mais finalizações que o São Paulo jogando dentro do Morumbi e só não venceu porque, como eu já disse, o goleiro do São Paulo teve uma atuação de gala. E contra o Fluminense, apesar do 3-0, né, duas partidas do Brasileiro, o América perde de 3-0, no primeiro tempo o time do Mancini teve volume, teve pelo menos 3 chances claríssimas de gols, mas no segundo tempo ali eles tomaram alguns gols, 2 de contra-ataque. Então a gente já vai chegar lá. Acho que esse é um caminho interessante para o Santos, casando a filosofia do Odair que tem sido adotada nos últimos jogos. Então, o time do América é um time com volume, é um time que é bem organizado, é bem treinado, é bem espalhado dentro do campo. O trabalho do Mancini é bem satisfatório. Então é um time que vai dar dor de cabeça para o Santos sim na Vila Belmiro. Não se assustem se vocês encontrarem, né, derem de cara com o América que vai marcar o Santos em cima jogando dentro da Vila Belmiro, principalmente porque eles são o lanterna nesse momento do campeonato, então precisam também se reabilitar na tabela. Vale dizer também que o América Mineiro é um time muito experiente, é um time cascudo. Eu até separei aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, tá? Pegando aqui jogadores que costumeiramente são titulares do time. O goleiro Cavicchioli tem 36 anos. O Nino Paraíba já é rodado, lateral experiente, 37 anos. A dupla de zaga, zagueiros que costumam jogar, né? O Wanderson e o Ricardo Silva, que se alternam ali compondo a zaga com o Maidana. O Wanderson, 32, o Ricardo Silva, 30. O capitão do time, um dos melhores jogadores, Juninho, 35 anos. Felipe Azevedo, que até já teve passagem pelo Santos, 36 anos. O Aloísio Boi Bandido, 34 anos. E o Wellington Paulista, sim, ele ainda joga bola, 40 anos. Então um time experiente, um time rodado, acostumado com grandes jogos. Então é um time que não sente a pressão, então o Santos precisa ficar atento a isso. Mas o que eu reparei nos jogos do América, né, fiz outros levantamentos, olhei outros jogos também, o Mancini joga tradicionalmente num 4-2-3-1, então o encaixe com o time do Santos vai ser mais facilitado. Se no jogo contra o Atlético Mineiro havia uma dúvida de qual seria a formação que o Kudê mandaria a campo e se o Atlético Mineiro, se o Galo teria superioridade numérica na linha do meio de campo, dessa vez o encaixe é mais facilitado, porque o Santos também joga num 4-2-3-1. A única variação que eu encontrei é que em alguns jogos, por exemplo, o Wagner Mancini escala uma dupla de volantes, o Lucas Cal com o Alê, e adianta o Juninho, que é um volante que tem muita chegada à área, ele pisa na área,
ele sempre chega como elemento surpresa, é um motorzinho do time deles, então o Santos precisa ficar atento a isso. Mesmo quando joga o Juninho, não é exatamente uma formação com 3 volantes, o Juninho tem mais liberdade para jogar ofensivamente. Mas isso ocorre em algumas partidas quando o Wagner Mancini, por exemplo, não escala nem o Benítez, que já teve passagens pelo São Paulo, pelo Vasco, ou o Martinez, que inclusive era um jogador que quando o Fabian Bustos estava aqui no Santos, ele pediu a contratação desse jogador, o Santos não contratou e hoje ele joga pelo América Mineiro. Mas no geral, o América Mineiro joga num 4-2-3-1. Eu estou gravando esse vídeo 12h40, não encontrei ainda nas redes sociais, nos sites que cobrem o América, nenhuma provável escalação, mas pelo que eu vi nos outros jogos, um provável América Mineiro deve ser o seguinte: com Cavicchioli, Nino Paraíba, Ricardo Silva, Maidana e Marlon na lateral esquerda, Juninho e Alê ou Lucas Cal na volância, Everaldo aberto de um lado, Felipe Azevedo aberto do outro, Benítez ou o Martinez centralizados, como meia de articulação, e na frente ou o Aloysio Boi Bandido ou o Mikael, que é um jogador que cria do Sport de Recife. E o Santos, em contrapartida, deve vir a campo com, e essa é uma informação que eu vi aqui segundos antes de sentar para gravar aqui para vocês, que o Lucas Mussetti, que cobre o Santos no UOL, trouxe no Twitter dele. O Santos deve repetir a escalação da partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então o Santos deve ir a campo com João Paulo, Natan, Messias, Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodge e Lucas Lima, Soteldo, Mendonça e Marcos Leonardo. Eu coloquei aí no campinho para vocês, como vocês podem ver, fiz 2 alterações. Embora o Mussetti é um jornalista muito bem informado, ele diga que o Santos deve repetir a escalação do jogo da Copa do Brasil, eu faria algumas alterações. Eu acho que o Mendonça não pode ser titular com o Ângelo na reserva, em que pese o fato do Ângelo não viver o melhor dos momentos, mas o Ângelo entrou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mudou o jogo rapidamente, a jogada que origina o escanteio, que o Lucas Lima cobra, o Messias faz o gol. É uma jogada do Ângelo, numa única jogada ele produziu muito mais que o Mendonça, que é um jogador que até agora não justificou a contratação, tropeça na bola, não tem nenhuma grande partida com a camisa do Santos. E eu coloquei também o Inocêncio no lugar do Pires, porque o Pires já teve diversas chances, oportunidades para se provar como titular do time, agora infelizmente com essa lesão do Felipe Jonathan, mas até agora também o Pires não conseguiu corresponder. Acho que o Inocêncio não entrou tão bem contra o Atlético Mineiro, isso é verdade, mas contra o Botafogo de Ribeirão Preto eu gostei, acho que ele deveria ser testado, principalmente que a gente tem que levar em consideração que o Santos tem um jogo difícil na terça-feira contra o Newell's Old Boys na Argentina, então assim, se o Santos tem a ambição de passar de fase na Copa Sul-Americana, acho que poderia rodar algumas peças, dar chance para jogadores, para ver quem consegue desempenhar melhor a formação. E aí só para a gente finalizar aqui, o que eu projeto para esse jogo, tá? Como eu disse no começo, em vários momentos o América Mineiro marcou pressão contra o Fluminense, principalmente, contra o São Paulo não foi exatamente a tônica do jogo, e o Fluminense explorou bastante, sobretudo no segundo tempo, os contra-ataques em cima do América Mineiro. Por que eu acho que esse deve ser o caminho que o Santos vai adotar? Pode não ser a melhor forma, a forma que mais nos agrade. Mas por que eu não me surpreenderia se o Santos esperasse o América para vir para o seu campo para contra-atacar? Porque é dessa forma que o Odair gosta de montar os seus times. A gente já falou aqui em outros jogos, em outros vídeos, em outras análises, como o time do Santos, como o Odair parece só ter um único caminho para machucar os seus adversários. É dando a bola para esses adversários e saindo no contra-ataque. Mesmo que isso aconteça dentro da Vila Belmiro. Vários jogos o Santos, mesmo dentro de casa, teve menos posse, teve menos finalizações que os seus adversários. E acho que o Santos tem um caminho a explorar, sobretudo nas costas do Nino Paraíba. É um lateral muito veloz, é um lateral que ataca bastante, mas que também deixa espaço. Resta ver como ele vai se comportar, sabendo que nas costas dele vai ter o Soteldo. Então, acho que o Santos tem um caminho promissor jogando no contra-ataque, tá? A mesma coisa é o Mendonça jogando em cima do Marlon. O Marlon também é um lateral que ataca, mas com um volume um pouco abaixo do Nino Paraíba. E aí também uma coisa que o Santos precisa prestar atenção é que
Jogando com o Pires e com o Natan, que supostamente são laterais mais ofensivos, resta ver como o Santos vai se portar dentro de campo para impedir que haja um baile nas costas desses dois laterais. O Felipe Azevedo, mas principalmente o Everaldo, que é um pouco mais veloz, pode dar trabalho para os nossos laterais. Mas no mais, eu projeto um jogo duro, sim. Mais uma vez aqui, temos que ser sinceros, a gente torce para o Santos, espera que o Santos vença a partida, mas eu não vejo o Santos como um grande favorito, apesar do América estar na lanterna do campeonato. É um time que, agora no meio de semana, goleou o Nova Iguaçu, interrompeu uma sequência de 3 derrotas, mas como eu falei, as derrotas não traduzem exatamente como o América tem jogado, o volume de jogo do América nessas partidas recentes. E só repetindo, né, não me surpreenderia se o Santos tivesse uma postura mais reativa, já que o América é um time que pressiona a saída de bola dos seus adversários e tem um volume de jogo bastante interessante. A única questão, resta ver assim também, jogando o Aloísio Boi Bandido, é um jogador mais de força física, mais parado. Acho que a zaga do Santos também precisa de atenção. Não, é um jogador que não pode, o Santos não pode dar, a zaga do Santos não pode dar espaço para que ele faça um pivô, gire, porque é um jogador muito forte, tem um biotipo assim, mal comparando, semelhante com o do Hulk. É um jogador que, se tiver campo para girar, arrastar a marcação do Santos, pode dar trabalho para o time do Santos, mas eu acho que vai ser um jogo equilibrado. O Santos tem que vencer, tá? 6 pontos disputados, conquistou apenas 1. Acho que o América tem condições de terminar o Brasileiro acima do Santos na tabela, mas nesse momento é um jogo de 6 pontos, um jogo importantíssimo, para que o Santos não fique ali na zona de rebaixamento, mais um tropeço dentro de casa, contra um rival que, apesar de de eu achar que tem condições de terminar acima do Santos na tabela, se a gente considerar que o Santos jogou contra o Grêmio, contra o Atlético Mineiro, tem que vencer o América Mineiro para não começar o campeonato ali tendo apenas 1 ponto disputado em 9, tá? Então, acho que é um jogo, acho que é isso que eu desenho, que eu projeto para esse jogo. Espero que o Santos consiga fazer uma boa atuação para convencer o seu torcedor, já que no meio de semana, mesmo ganhando, mesmo classificando na Copa do Brasil, o desempenho foi muito fraco, não convenceu ninguém, e a gente veio aqui na análise pós-jogo, fez diversas críticas à postura do Santos. A gente espera que pelo menos dessa vez o time corra, se entregue para que faça uma boa atuação diante do seu torcedor, tá certo? Então esse é o resumo, essa é a análise pré-jogo desse Santos e América Mineiro. A gente torce, é claro, para que o Santos vença, mas eu quero ouvir você. Diga aqui o que você achou desse vídeo, se você concorda comigo, se você concorda com a escalação que eu mandaria a campo, com o Inocêncio e o Ângelo no lugar do Pires e do Mendonça, se você concorda com a escalação do Odair, o que você projeta para esse jogo. Se gostou desse vídeo, deixa um like para que o YouTube recomende meu conteúdo para outras pessoas e compartilha também esse vídeo nos seus grupos para que o maior número de pessoas tenha acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber essa e outras publicações assim que elas forem ao ar, e nos vemos aqui no próximo vídeo com o pós-jogo desse Santos e América Mineiro, tá certo? Um abraço a todos, obrigado pelo carinho, pelo feedback e até a próxima.